Buenos dias, amados hermanos. Glória a Deus por tu vida, por todos os amados que estão aí conectados nesta manhã. Buenos dias, amados hermanos. Glória a Deus por tu vida. Aí vê o pastor Walter de Itapetininga, vê o pastor Gustavo Cruz allá de México, Altamirano, México. Amém. Bendiciones a los mexicanos. El hermano Julio Vieira de Oliverante, bendiciones, y los demás que sempre se conectam mais tarde. Hermanos, queremos en essa manhã bendecir tu vida com a palavra do Senhor, amém? O Senhor tem um mensagem a tu coração nesta manhã. Há algo que o Senhor te quer falar, como me ha hablado a mim, me despertou, me inquietou nesta manhã com este mensagem, amém? E eu quero transmitir esse mensagem a tu coração para que você seja edificado, amém? Quizá você pueda ser confrontado com amor, evidentemente, por la palavra do Senhor. E a partir do momento que escuchas, que entendes a mensagem, te posicionas. E esse é o desejo de Deus, amém? Que não apenas estemos aí escutando mensagens e escutando e atesorando e amontonando conhecimento bíblico e todo o demais, se não nos posicionamos em esta palavra. Se esta palavra não produz câmbio em nós outros, será mera letra, mera sabedoria, muita teologia, pero pouca vivência em Deus. E Deus espera de nós outros vivências em Ele, através de sua palavra. Há um texto bíblico que está em 2 Crônicas, capítulo 34, também está em 2 Reis 22, mas vamos analisar desde a ótica do livro de Crônicas, verdade? Aunque é o mesmo texto, com algumas diferenças, verdade? Vemos a história de um rei chamado Josias. Que idade tinha esse muchacho? Era um muchacho realmente? Um ninho, nem muchacho era. Tinha 8 anos de idade quando assumiu o governo de Israel, ok? Estamos falando que era filho de Amon, um homem que não se humilhou delante de Deus, anduvo nos caminhos de perversidade, de la idolatria, entregou o povo à idolatria, ao igual que isso Manassés, ele não se humilhou. Então, bueno, chega o momento que esse muchacho assume o governo com a idade de solamente 8 anos. Um ninho que podia estar, quizá, pensando em seus joguetes, em suas coisas, pero Deus e as circunstâncias lhes puseram sobre seus ombros uma grande responsabilidade. Evidentemente que não la levava solo, tinha sacerdotes e gente que lhe auxiliava no governo, porque era um ninho todavia. Pero foi crescendo e aprendendo e preparando-se para assumir realmente o governo da nação, com ideias próprias ou ideias venidas de parte de Deus.
Pero nosotros vemos, hermanos, en capítulo 34 de Segunda Crônicas, se você está aí, você pode alcançar o que vamos a ler. Não vamos ler todo esse texto porque é bastante extenso, tem 33 versículos, e a história sigue no capítulo 35 com a Páscoa celebrada por Josias. Pero quero destacar apenas alguns pontos para corroborar o que Deus me ha tocado no coração nessa manhã, para confirmar em tu coração o que verdadeiramente Deus te quer falar. Amém? Então, se vemos, hermanos, o capítulo 34:1 diz que de 8 anos era Josias quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, e anduvo em los caminos de Davi su padre, sin apartar-se a la derecha ni a la izquierda. Aleluya. Dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de Davi su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas y imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales. Y hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Aleluya. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruído todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalém, volvió a la capital. Cuando habla de Judá, habla del reino, ¿verdad? Los dominios de su reinado, ¿verdad? E quando habla de Jerusalém, habla de la capital, amém? Então, ele regressa à capital, regressa a seu palácio, regressa ao trono, depois de haver queimado, derribado altares, destruído esculturas, hecho uma limpeza espiritual, uma liberação total em el reino, não apenas em la ciudad onde estava ubicado seu palácio, sino em todo o reino. Ele anduvo não se sabe quanto tempo. Diz que a los 8 anos de seu reinado, se ele começou com 8 anos, tinha já 16 anos quando começou esse trabalho, verdade? Tremendo, verdade? De limpiar a cidade e a nação de la idolatria, de la hechiceria, del paganismo, verdade? Todo que era contrário a Deus, verdade? E a los 12 anos, não 12 anos de idade, sino 12 anos de reinado, amém? Então, entendo que tinha já 20 anos quando empreende esse viaje por la nação e decide limpiar e destruir todo o que era altar pagano, todo o que era altar a Baal e a todos os deuses que adorava essa gente. Acuerda-se que estes altares eram altares paganos, pero lugares de adoração do povo de Deus. Me entendes? Ou seja, e não anduvo em terra de impíos, em terra de paganos, e não foi a terra de los filisteus, de los amalecitas, de los madianitas, de los heveus e jebuseus, para derribar altares paganos. Não, ele foi a mesma terra do povo de Deus, hermanos. É isso que chama atenção nessa história, verdade? E não se aventurou a terra de los gentiles, como o término do Novo Testamento, não. Ele foi a sua mesma terra, a la tierra del pueblo de Deus, pueblo de Israel, escorrido de Deus, pueblo acostumbrado com a presença do Senhor, com o mover de Deus em suas vidas,
o pueblo de la promessa, amém? Em meio a esse pueblo, es que esse homem começou a ser uma limpeza general, um aseo general, como decimos em Costa Rica, um aseo general. Quão necessário é, hermanos, que o Senhor envie homens, los profetas desse tempo, pero los profetas enviados de Deus, amém? Não me refiro a esse montonal de profetas que andam por aí, com títulos de profeta, pero sim a função e a asignação de parte de Deus. Digo, los profetas que hablam verdadeiramente a palavra, sem importar a quem levar a doler, sem importar a quem levar a simpatizar ou não, hablam a palavra assim como está escrita. Estes devem ser levantados nesse tempo. Quão necessário é que Deus levante esses homens, os apóstolos de este tempo, os pastores, os maestros, os evangelistas e profetas de este tempo que manejam a palavra de la verdade e que confrontam com a palavra a mentira estabelecida em meio ao povo de Deus. Amém? Hoy por hoy, la gente le gusta que adornemos el mensaje, que hablemos suave, para que la gente no se vaya de la iglesia, para que podamos conseguir nuevas invitaciones para predicar aqui e allá, para que vejam que o mensaje de nosotros é condizente com a real aceitação ou não do povo. Enfim, é um mensagem muito filosófico, muito de filosofia, diga-se vale-se a redundância, verdade? De muita psicologia, de muito coach e todo o demás, de modernismo em falar, em transmitir o mensagem, com palavras muito escorridas, muito sofisticadas, para que a gente se sinta mais ou menos contenta com o mensagem, aplaude o predicador e lhe vuelva a invitar outras vezes e lhe dê boas ofrendas. Então, se o predicador anda aí como que tergiversando a palavra, suavizando, para não herir a mente da gente, para quedar bem com a multitud. Amém? Para quedar bem com a multitud. Esse homem, Josias, um jovem, amém? Não era nenhum profeta, era um rei apenas, amém? Pero Deus o levantou nesse tempo. E eu te digo, hermanos, que o Senhor Jesucristo disse que se nós outros não habláramos, as pedras iam falar. Amém? Em o tempo passado, uma mula falou no lugar do profeta. Quando o profeta não tem visão, quando o profeta não tem a revelação, Deus pode levantar as mulas. Deus pode dar voz às mulas, pode dar voz às pedras. Amém? Pode dar voz a los impíos, a los inconversos, a los paganos incluso. Deus pode levantar essa gente para transmitir um mensagem à igreja. E aunque isto te escandalize, em realidade o que vem sucedendo nesse tempo. Deus ha utilizado situações no mundo através de los paganos, de los profanos, incluso de seu nome, para levar um mensagem à igreja. Um mensagem em que a igreja deve posicionar-se. Amém? Posicionar-se. Então, se hoje dia, todavia, o Senhor sigue levantando as mulas para falar, sigue levantando e dando voz às pedras para falar, porque a gente não está ponendo cuidado à palavra do Senhor. Acuerde-se, repito, que esse homem, Josias, jovencito, não empreendeu esse viaje à la tierra de los filisteus para derribar altares a Baales e a Cera e todo o demás. Ele não foi a los amalecitas ou a todos os paganos e rebuseus que haviam ao redor para derribar seus altares. Ele foi a la mesma tierra do pueblo de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que tremendo quando muitas vezes Deus levanta uma voz profética na igreja para dizer algumas verdades a nós outros. Estamos muitas vezes nós outros, os pastores, sentados, escutando a mensagem de alguém que vem de fora, e aquele mensagem nos incomoda, e aquele mensagem nos causa uma certa incomodidade, e certos pensamentos passam em nossa mente. Por quê? Porque não queremos consertar, não queremos trazer uma estrutura, uma reforma estrutural em la igreja. Queremos andar aí para mientras, hasta que Cristo venga, vamos aí, mantenemos a multitud aí unida, juntos com nós outros, unidos, todo mais, pero não há uma unidade no espírito.
E Deus o que busca unidade em espírito. Disse que hasta que nós outros chegamos a uma medida da estatura, amém, de Cristo. Isso é a unidade da fé. É isso que o Senhor busca de parte de nós outros. Por essa razão, Ele estabeleceu os 5 ministérios na igreja. E esses ministérios estão vigentes. Amém? Vigentes. É bem verdade. Há desordens, há a gente querendo poner-se título por em cima, pero sim é um chamado específico de parte de Deus. Esses ministérios estão vigentes nesse tempo, século 21, amém? Ano 2020, o Senhor estabeleceu profetas, apóstolos, estabeleceu maestros, pastores e evangelistas, a fim de perfeccionar a los santos. Esses ministérios, Jesucristo não os aboliu, mas bem Ele os estabeleceu. Amém? Subiu ao cielo, levou cautivo a cautividade e deu dones a los homens. Esses são os dones ministeriales. Amém? Os ministérios de Ele mesmo entregou à igreja, equipou à igreja de dones, de habilidades, de palavra, de revelação do Espírito e de ministérios de Ele mesmo, ministérios que eram dados a Ele mesmo. Disse com o fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministério. El perfeccionar los santos em la obra del ministério se dá através de los ministérios de Cristo. Não todas as igrejas têm profeta, pero têm o pastor, outras têm um maestro. O Campo Blanco talvez não tenha um pastor estabelecido, pero há um jovem, há alguém, um obreiro da igreja que está sendo utilizado por Deus no ministério da maestria, da enseñança. É um maestro, amém? E esses ministérios estão vigentes. Disse, hasta que todos chegamos à unidade da fé, amém? E do conhecimento do Hijo de Deus, a um varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que deixemos de ser ninhos. Essa é a realidade. Então, hermanos, estamos vendo esse rei Josias anduvo não em terra de filisteus, senão em la terra do mesmo povo de Deus, derribando altares. Quantos altares se han levantado em la igreja do Senhor em esse tempo? Aí não é necessário pensar muito, não é necessário meditar muito tempo para entender quantos altares estão aí em la igreja do Senhor. Altar de prosperidade, pero há altar de permissivos, como dizer a palavra, de permissos que se dá para pecar, porque aí dizem esse grande evangelho que inventaram por aí, de la gracia, la supergracia, venga para Cristo, Ele te aceita como tu está, incluso podes permanecer como estás. Então, se a supergracia te libera para todo, já está salvo para sempre, tranquilo, siga como está, que o Senhor jamais te vuelve a condenar, amém? E essa é uma grande mentira, né? Então, se esse homem está aí, limpiando todo, disse, a los 18 anos de seu reinado, versículo 8, verdade? Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalía, a Macías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová. Aleluya, hermanos. Glória a Deus. Ele limpiou la nación, limpiou la ciudad, derribou los altares. Amém? Pero não se deu por vencido, não deu por terminada a obra. Entendeu que a casa do Senhor, que é onde devia haver um maior exemplo de santidade, de justiça, de amor, de presença de Deus em el pueblo. A casa de Deus era este grande edifício que estava aí, Deus entronizado em meio a los homens, temporalmente, diga-se, hasta que viniera Cristo, para que eles tivessem uma referência de Deus em meio de eles. E no passado foi o tabernáculo, agora estamos falando do templo. Verdade? Então seu templo não podia estar sujo, contaminado, incluso lleno de ídolos dentro do templo, pecados que se haciam dentro do templo do Senhor, que eram coisas terríveis. Então esse homem disse, vamos reparar o templo, porque o templo está em ruínas. Amém?
E não eram as ruínas derradas por Nabucodonosor, todavia não lo era. O templo estava em pé, todavia, pero mal utilizado, havia pecado. Então, se vamos reparar a casa de Jeová, aí vieram os sacerdotes e todo o demás. Hermanos, les digo uma coisa, não há idade certa para começar a buscar de Deus. Quero dizer isso para você. Talvez tu diga, sou jovem todavia, e a gente tem essa história de que sou jovem, quando tenha mais idade, começa a buscar de Deus. Esse homem, com 8 anos, começou, 8 anos de reinado, começou a buscar de Deus, e foi avançando, e a idade ia passando, pero esse homem se ia integrando mais com Deus, buscando mais de Deus, e estabelecendo as reformas necessárias em meio do povo de Deus. A igreja do Senhor necessita de uma nova reforma. Amém? Evidentemente que Deus não vai levantar um novo reformador como Martim Lutero e tantos outros reformadores do passado. Esta não é a intenção de Deus. Amém? Esse tipo de reforma não se volve a dar mais. Já o Senhor estabeleceu essa reforma e aqui estamos. Pero nós outros devemos promover uma reforma interna. Amém? Los cimientos, los fundamentos à luz da palavra já nos ha sido dada. Temos elementos suficientes para entender que devemos buscar uma reforma, não pequenos arreglos como hacemos muitas vezes quando há algum problema em nossa casa, algum descomposto, algo que está roto, arreglamos, ponemos aí parte e seguimos aí utilizando. Não, Deus está exigindo nesse tempo uma reforma estrutural, em os mesmos moldes que hizo esse homem. Amém? E não se deu por vencido apenas em derribar altares e andar aqui e allá enfrentando a gente com seu paganismo, com sua hechiceria, com seu pecado. Não, ele mirou a casa do Senhor e se deu conta que a casa, este edifício que aí estava, que devia realmente reflejar a glória do Senhor. Sem corrupção, sem pecado, sem paganismo na casa do Senhor. Penso eu que é tempo de o Senhor levantar novos reformadores. E te digo uma coisa, tu pode ser um destes. Amém? Que o Senhor comece, à luz de sua palavra, tocar tão profundamente tu coração, que tu comece a entender que tens que reformar, remodelar, restaurar áreas de tu vida. E uma vez tu restaurado, tu tens possibilidade de ministrar restauração a outros, e isso vai formando uma cadeia, me está entendendo? Hasta que o corpo seja restaurado, hasta que a casa de Deus, a igreja local seja restaurada, a comunidade, a cidade onde tu está, e todo o demás pueda ser restaurado. Amém? Glória a Deus. Então, disse, hermanos, que ele começou a limpiar a cidade, a nação, reparar o templo. Amém? Limpiar e buscar restauração de nossas vidas é necessário e agrada a Deus. Amém? Não podemos andar aí pegando partes, remiendos, como se disse, verdade? Tapando ecos, como se tapa alguma goteira que tem na casa. Não, há que cambiar todo o teto. Me está entendendo, irmãos? Não basta ir tapando grietas, pegando aí cositas para que a aparência seja bonita e passamos uma pintura por em cima e já está ótimo. Não, com Deus não funciona assim. A reforma tem que ser estrutural, tem que ser profunda, tem que ser desde a raiz. Amém? Glória a Deus. Dá um glória a Deus, aí está entendendo a mensagem. Reforma de parte de Deus, a reforma que Deus demanda de nós outros, grave bem em tu coração, tem que ser desde os cimientos. Amém? Não basta reformar, poner-lhe parte, remendos em la parede, restaurar uma coluna que está falseada, que está meia rota. Não. Deus exige restauração desde a estrutura, desde os fundamentos. Amém? Não é suficiente para Deus os cambios que hacemos nós outros em nossas vidas muitas vezes, cambios convenientes. Quando se nos vem uma tempestade por em cima, quando se nos vem uma tormenta em nossa vida, nos dimos conta que algo hicimos errado, então vamos rapidamente, abandonamos aquele e salimos do problema, pero a raiz todavia aí está.
quando a pessoa é cometida de uma enfermidade, dessas que se multiplicam no corpo, tipo câncer, outras parecidas, os médicos dizem que devemos tratar desde a raiz. Amém? Desde a raiz. Se vamos fazer uma cirurgia, devemos extirpar o câncer desde a raiz. Se vamos usar quimioterapia, devemos atacar com a química desde a raiz da enfermidade, não para eliminar os efeitos, senão a causa real. Amém? E nós outros estamos nesses tempos tratando de eliminar os efeitos. Amém? Os efeitos são as consequências que se nos passa, se nos vem a causa de nosso pecado e a causa de nossa obediência. Mas não basta andar por aí, como digo, pegando partes e remendos em la roupa que já está vieja. Há que renovar todo, há que cambiar todo, há que transformar todo. Vinho noivo deve ser posto em odre noivo. Não podemos aí pegando remendo em vestido viejo, porque se rompe, se destrui todo por completo. Então, se os cambios convenientes, estes não agradam a Deus. Os cambios devem ser desde a estrutura, desde a raiz, desde o fundamento de nossa vida espiritual. Pequenos arreglos, como tapar goteiras, para Deus isso não serve. Esse homem mira o templo e se dá conta que o templo necessitava ser restaurado. Amém? Necessitava ser restaurado. Eu quero que tu, à luz da palavra, escudrinha tu coração nessa manhã, veja que áreas de tu vida o Senhor ha estado demandando de ti uma restauração completa. Não pequenas partes, não pequenos arreglos, não coisas aí para reajustar e seguir como está. Não, não, não. Cambios, transformações, mudanças profundas em nossas vidas é o que Deus demanda de nós outros. E esse jovem lo entende muito bem. Glória a Deus. Ou seja, muitas vezes, hermanos, nós outros teremos e necessitamos passar por situações. Muitas vezes as tempestades que se nos vêm em cima, vêm para mostrar quanta grieta tem em nossa casa espiritual. Amém? Problemas que às vezes nem são tão graves. Situações que passamos em nossa vida que não tem assim tanto poder para causar problemas tão grandes, pero aún assim causam problemas grandes na vida de muita gente. Por quê? Porque a estrutura está mala, as colunas estão balanceadas, as paredes estão llenas de grietas e aberturas. Amém? E o teto está lleno de aberturas e goteiras, do bombardeio que se ha levado por toda a sua vida e nunca ha tratado de cambiar. Então, quando vêm pequenos problemas, nós os vemos como grandes. E a gente se deprime, se vai da igreja, desiste do evangelho, se desanima, cai e queda postrado por muito tempo. Por quê? Porque já a estrutura não funciona mais. A estrutura não tem mais como manter de pé aquela edificação. Amém? E uma edificação deve ter uma boa estrutura para manter-se de pé. Amém? Então, hermanos, quando esse homem envia incluso recursos para reparar e restaurar o templo, diz que essa gente encontra em el templo recursos, dinheiro que estava aí no templo. Havia recursos para a restauração do templo, mas eles estavam perdidos em o pecado, preocupados com outras coisas. Recursos havia, recursos na casa do Senhor, há mais que suficientes para que a mesma casa seja restaurada. Amém? Recursos em tua igreja, em minha igreja, onde sou pastor, há mais que suficientes recursos de parte de Deus para que a igreja onde nós outros pastoreamos, onde nós outros congregamos, seja restaurada definitivamente. Há palavra, há a presença do Espírito Santo, há promessa de Deus, há a visitação diária do Espírito Santo e do Senhor e de sua glória em la igreja quando nos reunimos em culto ao Senhor. Amém? Recursos há, como havia aqui, havia dinheiro no templo. Dice versículo 13, também velavam sobre os cargadores e eram mayordomos de los que se ocupavam em qualquer classe de obra. E de los levitas havia escribas, governadores e porteiros, e ao sacar o dinheiro que havia sido traído à la casa de Jeová. Amém?
El sacerdote Uzias halló o livro de la lei de Jeová dada por meio de Moisés. Amém? O rei havia enviado recursos à casa para que a casa fuera restaurada. Nuestro rei Jesús ha enviado recursos mais que suficientes a nuestra casa. Dígase primeiramente, igreja local. O Senhor ha enviado recursos, como aqui o rei enviou dinheiro, e recursos e materiais para a restauração. Jesus, diariamente, toda vez que estamos em el templo, tu pode dizer, esse predicador não tem muita unção. O pastor predicou como se não tivesse a unção nesse dia. Pero a palavra foi sembrada em tu coração, amém? Não é a unção do pastor que pode fazer tu cambiar de vida, é a mesma palavra. Venga a palavra com fogo, ou sazonada com sal, ou o pastor como que se perdeu no mensagem, o predicador não tinha experiência em transmitir a mensagem, não importa, o mensagem é divino, não é de homem, amém? E por essa razão, muitas vezes se vê muitos homens fazendo malabares em os púlpitos para tratar de convencer a gente de uma mensagem. Eu te digo uma coisa, não é necessário fazer malabares para predicar a palavra, não é necessário, como disse a gente em Brasil, dar uma rajada de línguas para que a gente se dê conta que grande espiritual que é esse homem. Não, estamos vendo muitos palhaços no templo do Senhor, nesse templo, muita gente inventando coisas, amém? Como disse em português, fazendo palhaçadas, amém? Muitos homens fazendo espetáculos em la casa do Senhor para que a gente receba a mensagem. O Senhor não necessita que hagamos isso. A palavra é real e verdadeira por si mesma. A palavra tem o poder de convencer por si mesma. O Senhor, com a palavra, ha enviado o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Para dar revelação, para convencer de pecado, justiça e juízo. Não é necessário fazer malabares, não é necessário espetáculos, não é necessário humus que se fazem nas igrejas e juego de luzes e espetáculos circenses que se vêem nas igrejas, com tal que a gente se sienta bem e depois do espetáculo recebe a mensagem. Não, muitos vão para o espetáculo. Alô? Muitos vão na casa do Senhor por lo que a igreja oferece, espetáculo, entretenimento. E a igreja não é lugar de entretenimento, amém? Então, se havia recursos, sim, pero mais que isso, o que eles encontraram aí? Encontraram o livro de la lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Aleluia, irmãos, aleluia. Isto se dá, irmãos, quando encontramos, quando leemos e quando somos confrontados por o livro do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aí, quando somos confrontados com a palavra, as grandes reformas que hemos tratado de fazer em nossas vidas tomam uma nova direção. Amém? Antes da palavra, antes da revelação, antes de eu confrontar com a palavra, estamos aí tratando de fazer pequenos arreglos. A reforma que ele está fazendo é tremenda. Sim, é tremenda. Ele está com boa intenção. A intenção dele é ótima. Tanto é que se puso a viajar e limpiar a nação, limpiar a capital, mandou restaurar o templo. Pero então, se Deus vende o coração desse homem, que hace? Les permite encontrar o livro. Aí se completa a verdadeira reforma. Amém? Quando são confrontados com a palavra, disse o versículo 18, además de isso, declarou el escriba Safán ao rei, dizendo, o sacerdote Uzias me deu um livro, um livro, e leyó Safán en él delante del rei. Luego que o rei oyó as palavras de la lei, rasgou seus vestidos. Amém? Quão necessário é que chegamos a nesse momento, nessa relação com Deus, irmão, de escuchar a palavra e rasgar nossos vestidos. Amém? Rasgar nossos vestidos em humilhação e arrependimento. Quão necessário é e quão pouco se vê nesses tempos. A palavra ha sido ministrada. Vamos à casa do Senhor. Aí estão os recursos que o rei enviou à igreja, a sua casa. Pero não apenas recursos, verdade? Enviou sua palavra também como recurso principal
para a transformação, para a restauração de los que estão aí. Amém? Então, eu consigo entender, irmãos, que aqueles homens, diga-se porteiros, levitas, sacerdotes, obreiros, cargadores e construtores e reformadores do templo, quienes necessariamente necessitavam ser reformados e restaurados, eram os supostos reformadores. Amém? Glória a Deus. Para restaurar o templo físico, a estrutura física do templo, o rei havia enviado recursos financeiros e material para a construção. Pero para transformar sacerdotes, levitas e todo o povo demais, Deus enviou a palavra. Amém? Glória a Deus. Então, há muitas gentes andando por aí dizendo que somos os reformadores, que somos os profetas, que somos os apóstolos desse tempo. Muita gente anda por aí dizendo, irmãos, somos os apóstolos do último tempo, os profetas, a voz profética dos últimos tempos, diz a gente por aí nas televisões, em todos os programas por aí. Pero devem esses homens e mulheres verdadeiramente entrarem no templo de Deus e dizer, Senhor, que tens tu para reformar-me a mim? Antes que eu me ponga na posição de querer ser um reformador de los demás, reforma-me a mim primeiro. Antes que tu venha com tus grandes recursos, com tu grande dom que tu tens, com tu grande teologia e conhecimento bíblico que tens, com tal de querer reformar a outros, diga, Senhor, que tens para que me reforme a mim primeiro? Amém? Glória a Deus. Esses homens estão aí, irmãos, indicados, selecionados a dedo por o rei. Era gente de confiança para restaurar o templo. Pero Deus desde o cielo los mira e disse, são vocês que necessitam ser restaurados e reformados. O templo, tudo bem, sigam com seu trabalho secular aí. O templo necessita mesmo ser reformado, pero a grande reforma, quem vai ser sou eu, diz o Senhor. Quando são confrontados com minha palavra, o rei que está todo orgulhoso, mandei dinheiro, é viajado por todo lugar, reformando coisas, destruindo altares, seguro que Deus está contente comigo? Faltava algo mais. Faltava humilhação e um rasgar de vestidos. Faltava ceniza sobre a cabeça. Amém? Faltava o panho de silício sobre seu corpo. Faltava arrependimento. Faltava uma entrega real e profunda delante de Deus. Às vezes estamos muito orgulhosos com as grandes obras que estamos fazendo. E Deus envia a sua palavra para confrontar-nos e nos disse, muito bem o que estás fazendo, está bonito, me gusta o que estás fazendo, pero vamos também a ser em usted mesmo, amém? Então, se o Senhor envia a palavra, e é tremendo, esse homem é confrontado com a palavra e diz que lo que isso foi rasgar seus vestidos, amém? Diga-se, humilhação e arrependimento, amém? Humilhação e arrependimento, é isso que Deus espera de nós outros, é isso que Deus demanda de nós outros, os líderes, os predicadores, os que estão sentados na banca, os obreiros de las iglesias, amém? Ele envia recursos ao templo, sim, há recursos mais que suficientes no templo para promover uma reforma e uma restauração de nossas vidas, mas o recurso maior e mais importante é o livro do Senhor que está à disposição de todos, de los sacerdotes, de los cargadores, de los levitas, de los que hacían na mezcla, quem sabe, que los que cargavam as pedras, de los que levantavam e tapavam as grietas. A palavra estava à disposição de todos. Amém? Então esse homem rasga seus vestidos, verdadeiramente, e o Senhor disse no versículo 19 não, versículo 26, estou lendo alguns pontos, não estou lendo todo. E o Senhor habla que ia trazer mal sobre esse lugar, sobre os moradores desse lugar, que as maldições escritas nesse livro iam cair sobre eles, verdade? Deus falou o correto, o que está escrito, o que havia determinado a causa do pecado que já conhecia o coração do ser humano, amém? Mas disse assim, mas ao rei de Judá, que os ha enviado a consultar, porque eles foram consultar, verdade? Uma profetisa, verdade? Aí está o nome dele.
Então se disse, versículo 26, que os ha enviado consultar a Jeová, assim lhe direis, Jeová, o Deus de Israel, ha dicho assim, porquanto oístes las palavras del livro, e tu coração se comovió, e te humilhaste delante de Deus, ao oír sus palavras sobre esse lugar e sobre sus moradores, e te humilhaste delante de mim, e rasgaste tus vestidos, e choraste em minha presença, eu também te he oído, disse Jeová. Amém? Deus vai dar uma promessa que não se ia morrer disso, e que seria que Deus ia seguir com a restauração. Esse homem celebra uma grande Páscoa, diz que a melhor Páscoa celebrada por o povo de Israel foi através desse homem. Amém? Há muito que falar disso, mas não vamos entrar nos detalhes que estão aí, há muitos detalhes. Ele obrigou o povo, toda a nação, a buscar de Deus. Amém? Glória a Deus. Los obrigou, irmão, simplesmente los obrigou. E isso que se obrigaram a ele, todos deviam buscar a ser pacto com o Senhor, guardar seus mandamentos, testemunhos e estatutos. Amém? Diz que quitou Josias todas as abominações de toda a terra de los hijos de Israel, e isso que todos los que hallavam em Israel servissem a Jeová, su Deus, não se apartaram de ele, de em pos de Jeová, o Deus de seus padres, todo o tempo que ele viveu. Claro está que depois que esse homem morre, o povo se descarriou outra vez. Então, irmãos, que eu consigo ver aqui? Há muito que ver, há muito que falar. Eu estou falando muito rapidamente, uma pequena pincelada, porque esse texto nos dá muito que falar. Quisiera eu ter tempo agora para analisar versículo por versículo. Isso vai levar muito tempo e não é essa a intenção, porque estamos em uma live, amém? Então eu quero apenas passar a essência do mensagem que Deus nos quer dar nessa manhã. Com todo o que hizo esse homem, irmãos, com todo o que hizo esse homem, incluso haver obrigado a la gente a servir ao Senhor, a guardar seus estatutos e decretos e mandamentos, com todo isso, com o exemplo dele e com a obrigação que tinha o povo de obedecer ao Senhor, esta reforma não durou muito. Não durou muito. Diz que hasta mientras esse homem viveu, o tempo que ele viveu, o povo estava reformado. Amém? O povo estava restaurado. O povo adorava a Deus, derribaram todos os altares. Mas essa reforma não durou muito tempo. Mais tarde, irmãos, vem Nabucodonosor, já passado o tempo, já outro rei se levanta e todo o demais. A história sigue, verdade? Pero a grande reforma que hizo esse homem não foi suficiente para manter o povo em la posição, posicionado em Deus. Nabucodonosor vem anos depois, destrui a cidade, derriba os muros, queima as portas de la cidade a fogo, o templo é queimado e destruído, saqueado, e este povo que aqui está quebrantado e atemorizado e entregado às coisas de Deus, esse mesmo povo é levado cautivo. Então, o que eu quero dizer nessa manhã, irmãos? Por essa razão, lhes dei o título Reforma Estrutural. Amém? E o Senhor não quer que andemos nós outros fazendo pequenos arreglos em nossa vida. Sempre que vem um problema, arreglamos isso. Não, irmãos, não. Deus exige de nós uma reforma estrutural. Devemos cambiar o teto? Sim, lleno de grietas. Devemos cambiar a parede? Não apenas reparar, botar e levantar outra, as colunas igual. Amém? Pero mais que todo, os fundamentos, os cimientos de nossa vida espiritual. Se edificamos nossa vida espiritual sobre bases sólidas à luz da palavra, podem soprar os ventos, as tempestades, as aflições, tentações e lo que seja, e nós outros vamos seguir adelante e vamos avançar. Pero, se nós outros andamos aí fazendo pequenas reformas, sem necessariamente entender que Deus exige de nós outros algo mais profundo, o que vai suceder, que os problemas vierem e nós outros vamos cair outra vez.
Esse pueblo, mientras esse homem viveu, esse pueblo caminhou com Deus. Quando esse homem muere, vienen em outras situações, se levantam outros reis, e já nós outros sabemos que pouco tempo depois, amém, todo se viene abaixo. Todo se viene abaixo. E o Senhor, nessa manhã, te disse que Ele exige de nós outros reforma estrutural. Amém? Cambia o teto, cambia as colunas, cambia a parede de tu casa espiritual que estão aí falseadas, balanceadas. Amém? Pero mais que todo, trabalha na estrutura, no fundamento de tu vida espiritual. Como estão os fundamentos de tu vida espiritual? Se o fundamento é a palavra, se tu vida espiritual está sentada realmente sobre a roca que é Jesus e sua palavra, suceda o que suceda aí fora, tu permaneces de pé. Pode balançar, incluso pode cair, pero não vai permanecer postrado por muito tempo. Pero seu fundamento não é a palavra, seu fundamento não é a roca que é Cristo, hermanos, tarde ou temprano, vem Nabucodonosor e varre com todo. Amém? E nessa manhã, quero que você curve sua cabeça nesse momento. Eu quero orar por você. Amém? Quero orar por você. Muita gente quer que Deus restaure suas vidas. Muita gente anda buscando restauração conjugal, matrimonial, por questões de pecado em la casa, de divórcios, de separação, de adultério. Pero devemos cambiar a estrutura também de nossa vida conjugal. Amém? Sobre que bases está tu matrimônio? Sobre que bases, que fundamentos são os que mantêm supostamente tu matrimônio de pé? Amém? Se o fundamento está em la palavra, pode soprar ventos, pode venir tempestades, pero a casa pode mover-se, pero vai permanecer de pé. Amém? Se estamos fundamentados nas coisas deste mundo, nós vamos a perder. Quero orar aqui, bendecir, uma vez mais, Júlio Vieira, aliás, em Brasil, amado pastor Gustavo Cruz, aí em México, com sua esposa, amém, Alejandra Ángel. Quero orar por o irmão pastor Walter Graciano, amém, grande amigo de Deus, missioneiro como eu, amém. Jussiela Senali, em Piauí, amém. Geo Ferreira também. Isaneide Ribeiro, entendo que deve ser também do Nordeste, amém? Enfim, essas vidas que estão aí conectadas nesta manhã, quero bendecir tua vida com uma oração e quero dizer-te uma vez mais, guarda essa palavra, escudrinha a tua vida, amém? Escudrinha tu andar com Deus, como estás caminhando com o Senhor, amém? Vê se há algo malo em teu coração, que tu, quizá, sabes que está aí, pero aí anda aí, ponendo pequenos remendos para seguir adelante. Deus não está pedindo pequenos remendos, pequenos arreglos. Não. Ele está pedindo e exigindo uma reforma estrutural. Amém? Arreglar, consertar, ordenar as coisas é muito bonito e lhe agrada a Deus. Pero ele mira a estrutura. Amém? Se a estrutura não está bem, lo demás não estará bem com ele. Senhor, oh Deus, quero bendecir tu pueblo nessa manhã, esse pueblo que aqui está conectado, que han escutado a mensagem nessa manhã. Te pido, amado Deus, que tu bendição descenda sobre cada um de eles. Han permanecido e muitos mais, Senhor, quizá vão ser alcançados por esse mensagem, porque sempre tu lo haces. Tu Espírito leva essa palavra, Senhor, ó Deus, a los lugares que uno nem sabe de onde chega, pero há gente sendo edificada, há gente escutando a mensagem, sendo restaurados. Essa é uma palavra de restauração nessa manhã, e eu quero declarar restauração a tua vida, tu que necessitas de restauração em tu matrimônio, em tu vida espiritual, tu que necessitas restauração em tu ministério, põe tu ministério sobre bases sólidas, fundamentos sólidos em la palavra, para que Deus te restaure e para que tu vida seja levantada para dar glória e alabanças a nosso Deus. Que tu casa, que tu família, que tus finanças, que tu saúde seja restaurada, que o Senhor pueda tratar desde a raiz estes males que han assolado não apenas a humanidade, mas especificamente a igreja, porque se a igreja anda bem,
incluso os impíos estarão bem. Pero se a igreja está mal, se a igreja tem os fundamentos rotos, as colunas derribadas, os muros queimados, as portas destruídas, evidentemente que todo ao redor estará mal. Todo ao redor estará sofrendo os embates de las tormentas que sucedem nesse mundo. Senhor, oh Deus, bendigo a igreja do Senhor aqui em Costa Rica, em Brasil, em México, em todo lugar. Bendigo esses predicadores, esses pastores que estão aí conectados. Bendigo tu servo Maurício Dias, que por algum momento estuvo aí conectado nessa manhã. Eu bendigo sua vida, bendigo sua congregação, bendigo a comunidade onde tu lo estabeleciste como pastor, que ele siga sendo essa voz profética aí onde está, que o pastor Walter Graciano siga sendo essa voz profética aí em Itapetininga e mais allá de Itapetininga. Tu servo Gustavo, allá em México, siga sendo essa voz profética para sembrar a boa palavra, essa palavra que confronta, essa palavra que nos move a reestruturar nossa vida espiritual. Senhor, oh Deus, que esse pueblo seja bendecido por ti nesta manhã. Eu los bendigo, Senhor, e te dou graça por essa oportunidade mais que tu me dá de ministrar tu palavra em nome de Jesus. Hermanos, le voy a dejar uma canção e você permaneça aí. Bendigo também essa Neide Ribeiro, amém. Glória a Deus por sua vida. Les voy a dejar uma canção, amém. Siga aí en el Espírito. E te pido, hermanos, comparte esse vídeo, amém. Há muita gente necessitada de uma palavra de restauração e não está sabendo o que fazer, amém. Estão sofrendo situações e não sabem que decisão tomar. A lo mejor estão aí como pegando partes e fazendo pequenos remendos em suas vidas, e Deus não está pedindo pequenos remendos, está pedindo uma reforma estrutural, amém? Glória a Deus, reforma profunda, glória a Deus. Bendiciones.